É isso aí, pessoal. Episódio 6 é sobre a Bíblia. Vamos começar a bolar algumas ideias, Ok, tá? pessoal. As grandes ideias para isso são dicas sobre como ler a Bíblia, o propósito da Bíblia boa ideia. Oi, gente. e Gostei, ler a gente Bíblia. devia ir pra Boa Londres. ideia. Poderíamos ir à Catedral de St. Paul, entrevistar Isso. o Nick Gamble É, e... legal. Eu tenho Adorei até a ideia. uma tia que Peraí, mora lá. é sério? Você não tem é uma... minha Vamos tia fazer de verdade, Ok, não, mas pessoal, eu considero temos que muito fazer ela. aquela pergunta. Naufragou em uma ilha deserta, só pode levar 3 coisas. O que você levaria? Eu adoro Vamos essa. fazer isso, vamos começar por uma ilha deserta e vamos pôr o Ben na Isso ilha seria deserta, legal. tá? Peraí, o quê? Boas escolhas. É um bom dia. O meu livro preferido, uma barraca, uma prancha. Minha mãe, minha cachorra e meu celular. Com certeza um amigo, o meu cavaquinho. Cara, uma caixinha de som ia ser bom também. Acho que comida, água e um abrigo. Celular, uma bola de futebol pra eu jogar. Não sei, um cobertor pra não passar frio. Amigos, um violão e comida. Um iPod, cerveja e uma guitarra. Alguns dos livros mais vendidos de todos os tempos incluem a trilogia de Jogos Vorazes, que vendeu mais de 50 milhões de cópias. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, com 85 milhões. E a trilogia de O Senhor dos Anéis, que vendeu mais de 150 milhões de cópias. Porém, mais de 4 bilhões de cópias da Bíblia foram distribuídas. A cada ano, mais de 100 milhões de cópias são vendidas ou presenteadas. Ela foi traduzida em mais idiomas do que qualquer outra obra literária. O aplicativo da Bíblia, YouVersion, foi baixado mais de 250 milhões de vezes e em mais de 1000 idiomas. A Bíblia é o livro mais vendido do ano, todos os anos. É o livro mais popular de todos os tempos. Para muitas pessoas, a Bíblia é o bem mais precioso. E a Bíblia é tão poderosa que alguns ditadores e governos a proíbem. Pessoas se arriscam à prisão e multas ou penalidades severas só para levar a Bíblia para alguns países. Alguns arriscam suas vidas para compartilhar sua mensagem. Eu ouvi a história de Mary e Marzier, que arriscaram suas vidas para compartilhar sua fé em seu país natal. Elas andavam quilômetros de casa em casa toda noite e colocavam o Novo Testamento nas caixas de correio do povo. Depois de 3 anos e 20 mil Bíblias entregues, elas foram descobertas e presas. Marian se lembra do dia em que Marzier foi presa. A polícia chegou na porta com ela. De repente eu ouvi a voz dela e de outros atrás da porta e depois vi ela de pé com 3 guardas. Aí eu fiquei tão chocada quando eles saíram revirando tudo e levaram nós duas com todas as nossas coisas, tipo bíblias e filmes sobre Jesus para a polícia de segurança. Foram longas horas de interrogatório. Eu acho que logo no primeiro dia eles nos ameaçaram com tortura física naquela cela escura no porão. Aí só nos abraçamos e nos despedimos porque pensamos que era o nosso último dia na Terra. Estávamos com muito medo. Eu lembro que a única coisa que podíamos fazer naquela cela escura naqueles momentos era orar uma pela outra. Passamos quase 9 meses na prisão e ficamos 14 dias separadas. Ficamos isoladas e solitárias. Posso dizer que naqueles 9 meses tivemos uns 10 julgamentos em 10 tribunais. E em cada um deles, os juízes e promotores nos ameaçaram com a execução pela forca. Eles queriam nos pressionar para que negássemos nossa fé em Jesus. Não tínhamos uma Bíblia conosco, mas aprendemos a viver dos versículos da Bíblia. E a cada dia nós orávamos e pedíamos a Deus para nos dar o poder de viver daqueles versículos e a mostrar esse poder aos prisioneiros através do nosso comportamento. Foi quase depois de 9 meses que
soubemos que tínhamos muitos apoiadores de diferentes partes do mundo. E devido a todos aqueles apoiadores, o governo teve que nos soltar, mesmo contra a vontade. Eu me lembro que há 2 anos estávamos na Austrália e fomos convidadas para ir a uma igreja. Depois do nosso testemunho, um casal subiu ao púlpito e ambos choravam e começaram a contar sua história. Eles disseram que a esposa tinha encontrado uma daquelas bíblias que nós deixamos nas caixas de correio. Eles encontraram uma bíblia e toda a família se converteu a Cristo apenas lendo o Novo Testamento que colocamos na caixa de correio. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, ou mais precisamente, uma coleção de livros. A origem da palavra Bíblia é latina, que significa livros ou biblioteca de livros. Ela é dividida em 2 seções principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o maior dos 2 e inclui o que foi escrito antes de Jesus existir. O Novo Testamento foi escrito depois. Juntos, o Antigo e o Novo Testamento foram escritos durante um período de 1.600 anos por pelo menos 40 autores. Reis, eruditos, cobradores de impostos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, historiadores, professores, profetas e médicos. Eles escreveram diferentes tipos de literatura, como história, poesia, profecia e cartas. A Bíblia é 100% obra de autores humanos, mas os cristãos acreditam que ela também é 100% inspirada por Deus. Mas como isso é possível? Um dos maiores arquitetos ingleses, Sir Christopher Wren, é mais conhecido por construir a Catedral de St. Paul em Londres. Ele foi o arquiteto-chefe do projeto, que levou cerca de 36 anos para terminar. Como arquiteto, planejou cuidadosamente onde cada pedra deveria ficar. E embora ele mesmo nunca tenha assentado uma pedra, ninguém contesta o fato de que ele a construiu. Sir Christopher foi a inspiração por trás de tudo. De um modo similar, na Bíblia existem diferentes autores, mas um arquiteto, uma inspiração por trás de tudo: o próprio Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura, referindo-se à Bíblia, é inspirada por Deus. Em outras palavras, a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é uma coleção de escritos aleatórios. É a mensagem do amor de Deus para o mundo. Na Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então acho que a Bíblia é a própria verdade que te leva à liberdade. Eu acho que a Bíblia tá aqui pra gente pra poder indicar o nosso destino. Como é um livro muito extenso, um livro que tem muitas palavras, muitas versões. Mas para mim o propósito é ajudar a gente de alguma forma. É um elemento de vida, né, para todos, é uma igualdade para todos, assim, não só para uma pessoa, um benefício de alguém, um benefício geral. Seguir enganando e sendo um instrumento de dominação dos menos favorecidos. Nos instruir para fazer as coisas certas e seguir a Deus. A Bíblia é um manual que a gente tem, que a gente aprende muito todos os dias. O propósito dela, mas eu acho que ela ajuda as pessoas a ter uma direção. Se você pegar uma Bíblia e abrir aleatoriamente, pode se surpreender com o que vai encontrar. Provavelmente vai se encontrar no meio de uma história, uma carta ou uma música. Ou você encontrará sabedoria prática e conselhos para a vida. Em 2 Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ou a Palavra de Deus, é a autoridade máxima para o que acreditamos e como vivemos. Fala sobre as coisas com as quais lidamos diariamente: amigos, dinheiro, trabalho, dor e felicidade. A Bíblia é um guia, mostra como viver e também nos dá limites. Alguns diriam: eu não quero um livro de regras, se eu seguir isso vou perder minha liberdade. Mas, se não houvesse limites ou diretrizes na vida, nossa vida seria um verdadeiro caos. Pense em dirigir. Os limites ajudam a torná-lo seguro para dirigir carros ou esportes. Esportes sem regras seriam terríveis. Kinodel tem que se concentrar no jogo depois do bogey no 14º. Parece que ele está pronto para dar a tacada. Que grande jogada. Uma jogada sensacional dele. Podemos encontrar liberdade em nossa vida seguindo a vontade de Deus.
Deus não diz coisas como não matarás porque ele quer estragar a diversão. Ele diz isso porque nos ama. Jesus resumiu todas as instruções de Deus assim. Ele disse, ama a Deus e ao próximo. Se você já tentou ler a Bíblia, provavelmente encontrou partes bem confusas que levam a muitas perguntas. Se você achar que é difícil às vezes, não desista. Continue lendo. Quanto mais você a lê e crê que é a palavra de Deus, mais vida ela te dá e mais você começa a entender as partes confusas. Foi isso que eu descobri depois de ler a Bíblia no decorrer dos anos. Muitas perguntas que eu tive foram respondidas. Eu ainda tenho muitas perguntas, mas é uma jornada. Quanto mais eu leio, mais eu entendo. Jesus é a chave para entender toda a Bíblia. Nós interpretamos as Escrituras através das lentes de Jesus. O Evangelho de Lucas descreve o encontro que Jesus teve com 2 amigos. Foi logo após a ressurreição, eles caminhavam para uma cidade chamada Emaús. Ao andar por um caminho, assim como este, ele começou a explicar o Antigo Testamento para eles, começando por Gênesis e seguindo a partir daí. Ele mostrou as diferentes formas das quais as Escrituras falavam sobre ele. É como se toda a Bíblia fosse uma seta gigante que aponta para Jesus. E essa é a primeira coisa que Deus quer nos mostrar, Ele mesmo. Jesus é a suprema revelação de Deus. Entendemos mais e mais sobre Deus cada vez que olhamos para Jesus. A Bíblia é uma parte vital do nosso relacionamento diário com Deus. Deus falou e continua falando com a gente até hoje. De certo modo, a palavra de Deus é como uma carta de Deus. Quando eu recebo uma carta de alguém que eu amo, como a minha esposa Melissa, eu a valorizo, eu a guardo. E é o mesmo com a Bíblia. É especial porque através dela ouvimos a voz de Deus. Durante grande parte da minha vida não fui cristão. Eu venho de uma família de advogados de tribunal. Eu trabalhei como advogado por vários anos. Meu pai era advogado, minha mãe era advogada, minha irmã é advogada, meu filho é formado em Direito, minha filha é formada em Direito. Meus avós de ambos os lados eram advogados. Meu tio era advogado. Se tivéssemos um gato, ele teria sido advogado. Meu pai era judeu, um judeu secular. Ele escapou do Holocausto, muitos parentes morreram no Holocausto. Minha mãe não ia à igreja. Meu pai se descrevia como um agnóstico. Eu cheguei à conclusão, quando adolescente, de que era ateu. Eu era um ateu bem articulado. Não que eu tentasse converter pessoas ao ateísmo, mas se alguém tentasse me converter ao cristianismo, eu tinha muito que dizer a respeito. Eu era muito desconfiado dos cristãos. Eu tinha conhecido 1 ou 2 no meu ano sabático e eles sempre sorriam, o que eu achava bem suspeito. E no meu primeiro ano na universidade, meu quarto ficava do lado do meu grande amigo Nick Lee. E eu o preveni sobre esses cristãos. Eu disse, não os deixe entrar no seu quarto de jeito nenhum. Mas era tarde demais, ele já os conhecia. Certa vez, ele e sua namorada, agora sua esposa Sila, voltaram dizendo que haviam se tornado cristãos. Eu fiquei horrorizado. Assim, eles eram pessoas adoráveis. Eu pensei, como posso ajudá-los? A verdade é que eu não sabia muito sobre isso e pensei, é melhor investigar. Então, eu encontrei uma Bíblia antiga e naquela noite eu comecei a ler. E comecei pelo início do Novo Testamento. Eu li o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Cheguei no meio do Evangelho de João, pois às 3 da manhã eu adormeci. No dia seguinte, eu continuei lendo o dia inteiro. O dia seguinte eu era estudante, eu não tinha emprego. Quando eu cheguei ao final do Novo Testamento, cheguei à conclusão. É verdade. Era como se a pessoa de Jesus emergisse das páginas do Novo Testamento e eu o tivesse encontrado. A Bíblia se trata de Jesus, nos aponta para Jesus. Ao lermos a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, espero encontrar Jesus. Eu espero ouvir Deus falar comigo. Então, todo dia é assim que eu começo. Eu começo com o café da manhã físico e começo com o alimento espiritual. É a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu faço de manhã é encontrar Jesus. Eu quero que a fome espiritual seja saciada. Isso me prepara para o dia. Eu li algo que Rick Warren escreveu sobre a Bíblia e esta, na verdade, é a minha história. Eu podia dizer que tudo isso é verdade para mim depois de ler a Bíblia diariamente, por décadas. Ele diz o seguinte, ler a Bíblia gera vida, produz mudanças, cura corações, forma caráter, transforma as circunstâncias, dá alegria, faz superar a adversidade, superar a tentação, infunde esperança, libera poder e limpa a mente.
Eu tenho um tempo que eu não leio, posso ser bem sincero, mas sempre que você ler por ler, você não vai entender. Quando você perde um discernimento do espírito, é sempre... você aprende bastante. Eu pensei que seria muito difícil pela forma de interpretar, mas tá sendo bem fácil. Eu acho que também é um jeito de Deus falar com a gente. Eu já tentei também, só que uma vez peguei em casa, tinha que uns 8 anos, já tentei e falei, não entendo nada disso aqui, fechei e guardei. Quando eu era mais novo, eu tinha o hábito de ir mais à igreja. Eu cresci devido a trabalho, estudo, aí já nem tanto tempo, aos poucos você vai se afastando. Já tentei, quando chega ali no livro de números, às vezes fica meio complicado. Ok, existem alguns conselhos práticos para ajudá-lo a ler a Bíblia. O primeiro conselho é conseguir uma Bíblia. Você pode pedir ajuda ao seu anfitrião do Alfa para encontrar uma. Você também pode encontrar Bíblias online ou em um aplicativo. Nós amamos o aplicativo da Bíblia YouVersion. Então, o segundo conselho é que você encontre um horário e um lugar conveniente para você. Por exemplo, se você for uma pessoa matinal, pode tirar 10 minutos pela manhã, comer alguma coisa e ler alguns versículos. Sim, ou você poderia ouvir a Bíblia no caminho para o trabalho ou a escola. Conselho número 3. Quando você ler a Bíblia, não abra ao acaso. Ler um versículo aleatório aqui e ali certamente deixará você confuso e talvez um pouco perdido. É melhor ler um livro de cada vez. Mas não tem que começar pela primeira página de Gênesis. Recomendamos que você comece com o Evangelho de Marcos ou João. E para ajudar a começar, criamos planos de leitura. Procure o Alfa Jovem no aplicativo YouVersion. E, conselho número 4. O gênero importa. É importante saber que tipo de livro está lendo. Alguns livros são de poesia, outros são de história e outros são cartas. Saber que tipo de livro está lendo ajudará você a entender como lê-lo. Conselho número 5. Fazer muitas perguntas. Ao ler sua Bíblia, faça perguntas sobre o que você leu para ajudá-lo a entender o contexto, para quem foi escrito e o que estava acontecendo em seu mundo. E pode fazer perguntas como: o que ela significa para nós hoje? E o que nos ensina sobre Deus? Conselho número 6. Ore. Uma das minhas amigas escreveu na beira da Bíblia: ore antes de abrir. Ou seja, toda vez que ela ia ler sua Bíblia, ela se lembrava de conversar com Deus sobre isso. Agora, o conselho final, a dica número 7, é conversar com os outros. Sabe, ler a Bíblia não é algo que devemos fazer sozinhos. Converse com amigos sobre o que você leu e não tenha medo de fazer perguntas. E esses são os nossos 7 conselhos. Eu me lembro de uma manhã antes de ir para a escola, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estava sentado no chão do meu quarto lendo a Bíblia. Tinha começado o livro de Jeremias. Algumas das palavras logo no primeiro capítulo se destacaram. Isto é o que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Naquele momento, senti que Deus estava falando comigo. Era como se as palavras saltassem das páginas. Ver Deus chamar Jeremias tão jovem me lembrou de que Deus usa os jovens assim como eu era, e que eles nem sempre são seguros ou qualificados. Eu fui cheio daquele profundo senso de propósito ao entender que Deus me conhecia antes de eu nascer e que tinha um plano para a minha vida. Me lembro que em meu coração eu sabia que em qualquer situação, não importa o quão intimidado eu estivesse com o que estava na minha frente, que Deus estava comigo e que ia me proteger e me guiar, como prometera a Jeremias. Este momento transformou a minha vida. E eu me pego relendo esses versículos o tempo todo. Mas é o seguinte, a maioria dos dias que eu leio a Bíblia não é assim. Nem sempre tenho uma epifania. Mas descobri que a prática diária de ler as Escrituras me mudou ao longo do tempo. Ao longo dos anos, a palavra de Deus tem moldado a mim e a minha forma de pensar sobre Deus, sobre mim e sobre os outros. É uma parte enorme e insubstituível da minha amizade com Jesus e eu não posso imaginar a vida sem ela. Talvez você nunca tenha tentado ler a Bíblia antes ou não faça isso há um certo tempo. Nós esperamos que você sinta que é algo que você pode tentar fazer hoje.
Alguém aí quer jogar vôlei?